tarde a todos os colegas que estão aqui presentes e aos que estão à distância também, e colegas da mesa. O professor José Eduardo Franco tem partilhado, tem sido uma direção a dois, verdadeiramente, e aos colegas coordenadores que estão presentes e outros que estão à distância. Agradeço ao professor José Eduardo Franco ter desafiado para este projeto muito ambicioso, não é? E a todos os coordenadores e autores por terem aceitado depois o nosso desafio. Então, também algumas breves palavras de introdução à obra. A importância de uma nova história de Portugal faz sentir desde há alguns anos. A última obra que tem essa vontade é a conhecida História do Ensino em Portugal, de Rómulo de Carvalho, cuja primeira edição é de 1986. Ora, a partir daí houve uma verdadeira revolução historiográfica, não só da história da educação, nas várias áreas da história. No caso da história da educação, 1986 é o ano da conhecida tese de António Nova, Letanda de Professor, e essas décadas que seguiram, no fundo, protagonizada pela geração de Minteg, na verdade, não é? Que está agora, digamos, em fase de apresentação, né? Muitos dos seus elementos, foi um período riquíssimo de produção na história da educação, de ensino, mas particularmente de investigação, teses, artigos, etc. E, portanto, foram décadas muito marcantes e era verdadeiramente fundamental fazer um novo ponto da situação, porque apesar da obra de Rómulo de Carvalho ser uma obra de enorme utilidade, e continuamos a utilizar, continua a ser uma obra de grande utilidade, é uma obra, obviamente, datada, feita da maneira que era possível fazer naquele tempo, não é? E penso que este lugar que estava por preencher pode, em certa medida, embora tenha uma concepção diferente, ser ocupada por esta obra em que todos temos estado muito envolvidos. Relativamente à obra de Rómulo de Carvalho, também chama a atenção que o título dessa obra é a História do Ensino em Portugal, e a nossa é uma história, para além de global, da educação em Portugal. Isso quer dizer que, para além da educação formal, da educação escolar, conseguimos, e depois de muitos contributos e de muita imaginação, incluir muitos temas que não têm muito a ver com a escola. E esse é um dos aspectos mais inovadores, e depois voltarei a isso. E, portanto, o ser da educação, não do ensino, aqui é também importante. É um formato diferente, por exemplo, da história do ensino em Portugal de Rómulo de Carvalho, não tem uma sequência cronológica, tem entradas temáticas, enfim, tipo dicionário, de alguma maneira, embora contextos relativamente desenvolvidos, e com as particularidades das histórias globais, que o professor José Eduardo Franco já comentou, tem ser uma abordagem transnacional, ter como ponto de entrada uma data, não é? Que é uma das suas particularidades, e de ser um ponto da situação, produção para muitos temas que é possível fazer hoje. A opção foi por uma temporalidade ampla e muito flexível. Já discutimos no início, e aqui, enfim, temos de agradecer ao professor Eduardo Franco, que ele dizia, vamos começar na Idade Média. Ele disse, não, nós conseguimos especialistas para os períodos anteriores. E anteriores à existência de Portugal como reino independente. E, de facto, foi uma ideia ótima, porque conseguimos entradas e especialistas para... e eu, como sou de história contemporânea, não imaginava que se pudesse falar de história da educação na pré-história, e, afinal, é possível. E, portanto, creio que é um dos aspectos mais inovadores da obra. Não é? Portanto, na verdade, começar com a essência da humanidade, e a educação é de sempre, não é? De todos os tempos, não é? Isso penso que é um dos contributos que conseguimos dar. Portanto, a temporalidade é uma temporalidade que vem da pré-história até à atualidade, e de facto há muitos diálogos com a atualidade. Em várias das secções
em todas, na verdade, mas particularmente eu estive a revisitar hoje em secções como a da educação judaica, educação islâmica, época contemporânea e particularmente uma secção sobre 9 formas alternativas da educação. Os diálogos com a atualidade são muitos e em todas as outras também, porque no fundo é essa também hoje a vocação da história. E, portanto, essa é uma marca que penso que é importante e depois, como as entradas são temáticas, no fundo, há também uma gestão bastante flexível da temporalidade. Portanto, não há uma sequência cronológica rígida, digamos assim. Uma das novidades, e aí devemos dar graças ao professor António Camões Gouveia, que foi o inspirador, e depois agregou a professora Raquel Henriques, que há de estar a chegar, foi a da proposta de uma secção não obedecendo essa sequência mais ou menos cronológica. Já havia duas que de alguma maneira fugiam, que era a secção dedicada à educação judaica e educação islâmica, mas é uma grande secção, que será a última, com muitas entradas sobre formas alternativas de educação que não têm a ver com a escola. Algumas bem inesperadas, não é? Bem surpreendentes. Não é? E, portanto, eu penso que essa é também uma das novidades importantes da obra. Por outro lado, há muitos diálogos com várias áreas da história. Uma história da educação em Portugal, mas que dialoga muito com a história cultural, muito com a história das ciências, a história das artes, a história social, a história das religiões, entre outras. Não é? E, portanto, nesse sentido, é bastante interdisciplinar, digamos assim. Portanto, não é uma história da educação no sentido assim estrito. Não é? E é a história da educação, na verdade, é uma área, enfim, o professor António Nova, vários textos dos anos 80, 90, abordou isso, na interseção entre a história e a educação. Em alguns contextos, esteve ligado à formação de professores, também tradicionalmente, acabou por estar muito ligado às chamadas ciências da educação, mas é fundamental nunca perder a ligação à história e, portanto, de alguma maneira, esta obra retorna à história, digamos assim, não é? Nesse diálogo com várias áreas da história. Conseguimos reunir, e há pouco o professor José Eduardo Franco foi modesto, muitas das descobertas de nomes para algumas áreas que eu não conhecia foram propostas deles, não foram minhas. Foi feito verdadeiramente em equipa e conseguimos reunir mais de 100 de autores. Esta é uma obra, há pouco estive a contar, são mais de 100 os autores desta obra. Portanto, é uma equipa vasta, obviamente com toda a complexidade em termos de coordenação, não é? Mas que felizmente a organização que concretizámos com coordenadores por secções, ajudou muito e eles desenvolveram boa parte do trabalho das respectivas secções e, portanto, vou terminar, digamos, os 10 minutos que tentámos combinar para cada um, também agradecendo muito a todos os colegas que se mostraram disponíveis para embarcar nesta viagem, né? Nesta viagem, e que esperamos poder concluir ainda este ano. Não é? Esperamos poder concluir, como imagino, há sempre atrasos, há sempre resistências, não é? Alguns autores entregarem os textos, mas confiamos em que vamos conseguir publicá-la ainda no presente ano e agradeço muito a toda esta vasta equipa. Obrigado.